Boa noite, pessoal. Nós vamos dar continuidade, então, à nossa aula, né, de APS, Análise de Projeto de Sistemas. E aí, no nosso caso, nós vamos continuar o assunto que nós estávamos falando nas aulas passadas, que foi sobre as técnicas de levantamento de requisitos, né? Hoje eu tinha até inclusive separado, eu ia fazer a correção da atividade sobre a simulação da entrevista. Porém, como a gente está com alguns alunos, né, alguns amigos de vocês que estão com problema de conexão, então eu vou deixar para fazer a correção daquela atividade na semana que vem, tá? Então, eu vou fazer para vocês aí um breve resumo, né, rapidinho, sobre a entrevista, que foi o que a gente falou nas outras semanas, para a gente começar o assunto de hoje. Então, todas as vezes que a gente falar sobre técnicas de levantamento de requisitos, vocês têm que pensar aí na cabecinha de vocês que quando nós vamos utilizar as técnicas de levantamento, todas as vezes que nós formos desenvolver um software, tá? Então, praticamente, quando a gente trabalha com essa área, a gente sempre vai estar utilizando. É o programador que vai estar utilizando a técnica de levantamento de requisitos? Não, tá, pessoal? Quem utiliza é o pessoal da parte da análise, né? Que faz essa utilização. Então, para que a gente utiliza as técnicas de levantamento de requisitos? Nós utilizamos as técnicas para conseguir realmente capturar quais são as necessidades, quais são os requisitos que o usuário ele tem, tá bom? Então, sempre vocês têm que ter em mente. Por que eu utilizo? Eu utilizo para conseguir fazer, né, um levantamento e identificar quais são as reais necessidades que o meu cliente ou usuário, né? Na área da informática a gente fala usuário, né? Que o meu usuário realmente necessita, tá? Então vamos lá. Nós falamos um pouquinho então sobre a entrevista. A entrevista, muitas vezes a gente, para quem já passou por uma entrevista de emprego, até consegue assimilar. Para quem ainda não passou, vai passar, vocês vão ver que a hora que vocês se depararem com uma entrevista de emprego, vocês vão lembrar dessa aula, tá? Então, a entrevista serve para quê, Gi? A entrevista, ela serve para que a gente consiga ter um contato direto com o nosso futuro usuário, tá? Então, o que acontece? A entrevista, normalmente, ela vem casada, né? Normalmente ela vem com alguma outra técnica junto, tá? Então a gente faz a entrevista com uma pessoa que a gente precisa de algumas informações mais específicas e depois a gente acaba utilizando uma outra técnica, tá? Que aí vocês vão ver que eu vou falar no futuro, que pode ser um questionário, pode ser uma observação direta, pode ser levantamento de documentos, enfim, tá? Mas é a entrevista. Então, ela consiste na explanação, onde nós vamos falar para a pessoa que nós estamos entrevistando qual é o motivo pelo qual ela está sendo entrevistada. Então, a gente sempre tem que ressaltar a importância dela estar colaborando com a gente, tá? E a partir daí, a gente tem o decorrer da entrevista, onde a gente faz algumas perguntas que realmente é sobre o sistema, sobre a importância dessa pessoa perante ao futuro software que nós vamos desenvolver, tá bom? E aí, no nosso caso, nós falamos um pouquinho sobre o planejamento da entrevista, que nós temos que marcar data e horário. A pessoa que vai entrevistar, né, que é o entrevistador, que é o analista, ele precisa se preparar, então ele precisa ter em mente quais são as questões que ele vai estar perguntando. O entrevistador também, ele tem algumas ações que ele não pode fazer, que nem como é o caso de não fumar durante a entrevista. Ele não pode, né, ir mal vestido para uma entrevista, porque ele é o foco, inclusive, né? Então, ele tem que estar bem trajado, de acordo com a cultura da empresa. Como vocês viram aí na semana passada, que nós tivemos a palestra sobre vida de estagiário, eles, inclusive, chegaram a comentar sobre como ir vestida em uma entrevista. Então, imaginem vocês, quando nós seremos entrevistados, nós já temos que ir bem trajados, bem arrumadinhos, de acordo com a cultura da empresa. Imagina quando o foco somos nós, quando nós que vamos entrevistar alguém, tá? Então, a gente tem que ir bem trajado. Pelo menos de calça jeans, camiseta polo, camisa polo, na verdade, né? Ou camisa social. Para as meninas, calça jeans, pelo menos, e uma blusinha, mas uma blusinha não degotada, tá bom? Então, a gente tem que ir pelo menos arrumado, tá?
Depois nós falamos um pouquinho aí sobre a linguagem do entrevistador. Vocês viram na semana passada que alguns dos estagiários, eles acabavam usando muito o termo técnico, tá? E aí acaba ficando um pouquinho mais difícil para a gente entender o que, que a pessoa está falando. Então, isso é uma das coisas que a gente sempre pede para vocês. Pessoal, evitem termos técnicos, tá? Por quê? Para facilitar para a pessoa com quem você está conversando. Gi, mas e se eu precisar falar algum termo técnico? Aí você pode, não tem problema. Caso a pessoa que você está entrevistando, ela também seja da área da informática, ela tenha um conhecimento sobre, né, a nossa área, então não tem problema de você utilizar termos técnicos, mas você tem que prestar muita atenção também, tá? Depois, uma coisa muito importante da entrevista é que vocês precisam conseguir identificar qual é a real necessidade do usuário, tá? Por quê? Muitas vezes ele acha que ele precisa de uma coisa e, na verdade, ele precisa de outra. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso. Eu sempre costumo brincar. Muitas vezes eu acho que eu preciso de uma Ferrari para eu ir trabalhar, mas, na verdade, se eu comprar uma bicicleta motorizada, eu já vou conseguir suprir a minha necessidade, tá? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso também. E, por último, as anotações das entrevistas. Acabou a entrevista, saiu do estabelecimento, já para, anota no caderno, ou grava, né? Faz uma gravação da sua voz mesmo, falando sobre os principais pontos importantes, ou se manda um e-mail, enfim, para que você tenha documentado, né, o que você conversou, para que você não esqueça, né, no futuro. Certo? Então, isso aqui é uma breve retomada sobre a entrevista. Agora, nós vamos falar, então, aí sobre o questionário. O questionário também, pessoal, é uma outra forma de levantamento de requisito, né? Uma outra técnica. Normalmente, o questionário, ele vem casado, né, com uma entrevista. Ai, Gi, então eu tô fazendo uma entrevista e tô mandando a pessoa responder um questionário? Não, tá? É que normalmente, pessoal, depois que eu faço uma entrevista, então, vamos pensar assim, eu entrevistei a funcionária Rosana, tá? Depois que eu entrevistei ela, eu identifiquei algumas coisas que eu preciso confirmar, tá? Mas que para que eu confirme, eu identifiquei alguns, por exemplo, alguns problemas na linha de produção daquela determinada empresa. E essa linha de produção tem mais ou menos 300 funcionários. E aí, eu vou chamar os 300 funcionários para conversar? Não tem como, tá, pessoal? Até mesmo porque eu falei para vocês, né, que a entrevista ela tem que ser, o tempo mínimo dela é de 30 minutos e o máximo é de 50 minutos, tá? 50 a 1 hora. Então não tem como. Imagina eu entrevistar 300 funcionários. Não tem como, não tem lógica, a gente não tem tempo hábil para isso, tá? Então, aí é onde surgem os questionários, é onde nós utilizamos essa técnica. Então, no nosso caso, o questionário, diferente da entrevista, essa técnica é interessante quando temos uma quantidade grande de pessoas para extrair as mesmas informações. Então, que nem, por exemplo, eu tenho uma empresa que são 4 funcionários. Eu vou aplicar um questionário nessa empresa? Não, tá? Eu vou fazer uma entrevista porque eu só tenho 4 funcionários. Agora, eu tenho uma empresa que tem 100 funcionários. Eu vou entrevistar os 100 funcionários? Não vou, pessoal, porque a gente não tem tempo para isso, tá? Então, a gente entrevista 4, 5 funcionários no máximo e o restante a gente aplica questionário, tá? Então, guardem sempre isso em mente. Quando que eu vou utilizar o questionário, professora Gi? Quando eu preciso atingir um número maior de pessoas, tá? Então, no caso de uma empresa, a empresa tem 100, 200, 300 funcionários, nós vamos aplicar questionário e fazer entrevista com algumas pessoas em específico, tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Deixa eu ver aqui. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem também abrir o microfone e me perguntar, tá? Porque quando eu tô projetando, eu não consigo ver que vocês me perguntam pelo chat. Então, vamos lá, continuando. As questões do questionário são dirigidas por escrito aos participantes com o objetivo de ter conhecimento sobre a opinião das mesmas, né? São autoaplicáveis, pois o próprio informante responde. Então, que nem nesse caso aqui. Todo mundo já fez um questionário alguma vez na vida, né?
Então, vocês sabem que o questionário, ele tem as questões, a gente fala questões fechadas, né? Normalmente são questões de múltipla escolha, onde você responde sim, não, talvez, ou enfim, escolhe alguma resposta que você acha que é correta, tá? Quando a gente fala que ele é auto-aplicável, é porque a própria pessoa que está com a folha ali, ela está lendo, está respondendo, então ela mesma está se aplicando, né? Não é igual quando eu estou falando, passando uma prova para vocês, por exemplo, e eu falo, anotem aí, questão 1, o que é tal coisa, né? Então, a professora está aplicando, vocês estão apenas copiando. Quando a gente fala de auto-aplicável, significa que a mesma pessoa que está lendo, ela está se aplicando à prova, tá? Então, o questionário é importante? É importante, tá, pessoal? Quando vocês vão utilizar o questionário aqui na nossa aula, né? Vamos falar aí no nosso curso. A partir do segundo semestre, vocês já começam a utilizar. Inclusive, eu até acho que vocês já devem até ter visto algum questionário por aí do pessoal que está no segundo ou no terceiro ano, onde nós fazemos aí um questionário de pesquisa sobre, por exemplo, eu vou fazer um site para uma oficina. Como que vai chamar? Eu tenho 3 nomes que eu estou em dúvida. Então, vamos fazer um levantamento, vamos pedir para as pessoas responderem, né? Um questionário. Qual o nome que eu acho mais legal? Eu preciso abrir, sei lá, um cinema dentro do shopping. Será que eu vou ter uma aceitação legal sobre isso? Então, vamos fazer um questionário onde as pessoas vão responder se elas iriam num cinema, no shopping, por quê, por qual motivo, enfim, tá? Então, a gente sempre utiliza muito questionário, principalmente nesse período de pandemia, a gente está vendo demais, tá? Deixa eu ver. A Euquíria chegou. Boa noite, Euquíria, tudo bem? E o Alexandre Boa noite. também. Boa Tudo noite. bem? Então tá bom. Boa noite, Lê. Deu certo a internet, então? Deu que ele tá aqui, tá falando soltar até rojão? Então tá bom. Tá? Então vamos lá. Eu queria, você chegou agora e o Alexandre também. Eu tô falando para vocês sobre mais uma técnica de levantamento de requisitos, que é o questionário, tá? Você pegou um pouquinho da minha explicação ou você acabou de chegar mesmo? Eu acabei de chegar. Tá, então vamos lá. Olha, então o que acontece, que nem eu estava falando para o pessoal. O questionário, normalmente ele vem casado com a entrevista, tá? Como assim casado, Gi? Você fez uma entrevista com o gerente da empresa, por exemplo, tá? E aí, durante a entrevista, você percebeu algumas coisas que determinado departamento te deixou com a pulguinha atrás da orelha. Então, o que você vai fazer? Você vai aplicar um questionário naquele departamento, tá? Por que você vai aplicar um questionário? Como eu falei para o pessoal, se você tem uma empresa que tem 4, 5 funcionários, você vai entrevistar os 5 funcionários, não tem problema. Porque é assim, uma entrevista ela demora de meia hora a 50 minutos, estourando 1 hora, tá? Então, se você for pensar, grosso modo, você vai utilizar aí 1 hora por dia para entrevistar cada funcionário, em 5 dias você entrevistou todos. Agora, imagina se você tem uma empresa que tem no mínimo 50 funcionários. Imagina você demandar 1 hora por entrevista. Você vai gastar 50 horas. Ou, no caso, 50 dias, se você fizer uma entrevista por dia, ou 2 entrevistas no dia, são os 25 dias, enfim, tá? Não tem lógica, demora demais, a gente não tem tempo hábil para isso. Então, quando que você vai aplicar o questionário? Toda vez que você tiver um número, né, de pessoas maior do que, vamos pensar assim, maior do que 5, 10 pessoas, tá? Então, toda vez que você tiver uma quantidade grande de pessoas, certo? Então, você vai falar assim para mim, Gi, mas e aí? Eu preciso entrevistar. Tudo bem, você vai entrevistar algumas pessoas em específico. Então o gerente eu quero conversar com o líder da produção, que é o encarregado daquele determinado setor. Aí não tem problema. Os demais funcionários, você aplica o questionário. A partir deste questionário, você vai fazendo, a gente fala tabulação, né? A gente vai organizando as informações que nós obtivemos no questionário, e aí eu consigo levantar algumas informações, e se necessário, eu posso chamar alguma pessoa para fazer uma entrevista também, tá? Então, quando que eu aplico o questionário? De todas as vezes que eu tiver
grande quantidade de pessoas que eu precisaria estar entrevistando, tá bom? Então, vamos lá. Ok. Então, continuando aqui, né? Então, aqui sobre as vantagens e as desvantagens do questionário. Quais são as principais vantagens, tá? Então, as principais vantagens, uma delas é atinge um grande número de pessoas. Então, tem muita pessoa que a gente precisaria estar conversando, ou eu preciso de informação, aplica um questionário e depois a gente chama algumas pessoas específicas para estar sendo entrevistado. Gi, precisa ser primeiro entrevista, depois questionário? Não necessariamente, tá? O que você achar que é melhor. Se você acha que é melhor primeiro os questionários, depois a entrevista, você é o analista, você faz do seu jeito, certo? Depois, os custos são menores, né? Claro, como eu falei para vocês, imaginem, tem 50 pessoas que eu gostaria de estar obtendo informações dela. Imagina se você tivesse que ir na empresa 50 vezes. Olha o custo que isso teria, né? Então, quando você aplica um questionário, você vai lá na empresa um único dia e você aplica o questionário para os 50 funcionários sem problema algum, tá? Depois, permite que os participantes respondam no momento em que acham conveniente. Essa questão, no momento em que acham conveniente, a gente estaria pensando, no caso aqui, em sala de aula, tá? Alguma coisa desse tipo. Quando a gente fala realmente de essa parte do analista mesmo, normalmente ele tá lá na empresa, naquele horário, tá? De tal a tal horário, aplicando o questionário, tá? No caso de vocês de sala de aula, normalmente a gente disponibiliza a avaliação para vocês, né? O questionário, e vocês têm aí 2, 3 dias para estarem respondendo, e vocês respondem a hora que vocês acham melhor para vocês, né? Depois temos aí as questões que são padronizadas, que garantem uniformidade. Por exemplo, vamos pensar assim. Então, eu entrevistei a funcionária Rosana, né? E aí eu identifiquei que, como ela é líder da linha de produção, né? Eu identifiquei que ela sabe alguma coisa sobre algum funcionário e ela não quis me contar, tá? E eu vi, por exemplo, que a linha de produção da Rosana, ela, por exemplo, ela teria que produzir 1.000 peças por hora, ela tá produzindo, sei lá, 800 peças por hora, né? Aí eu vou montar um questionário, nananana. Aí uma das questões que eu coloco lá no questionário, existe alguma pessoa existe alguma pessoa que tem desvio de função no seu setor, por exemplo? Sim ou não, né? A pessoa vai responder sim ou não, né? Aí, pessoal, a partir daí a gente consegue começar a esmiuçar. Então, eu estou perguntando, estou entrevistando 100 funcionários, tá? Se apenas um funcionário responder para mim que sim, existem alguma pessoa que tem desvio de função, eu já fiquei com a pulga atrás da orelha, mas tudo bem. Agora, imaginem vocês que 80%, né? 80 pessoas de 100 me responderam que existe pessoas que têm desvio de função naquele setor. Pessoal, a partir daí eu já comecei a identificar problemas, né? Então, vou chamar novamente a Rosana para conversar. Ou, em vez de eu chamar a Rosana, eu chamo um outro funcionário daquele mesmo departamento. Entenderam? Então, pelas questões que elas são padronizadas, que, né, a pessoa vai responder sim ou não, mas eu consigo fazer alguns levantamentos que me ajudam no futuro. Outra pergunta: existem funcionários que mexem no celular durante o horário de trabalho? Sim ou não? Se é uma empresa que é proibido mexer no celular durante o horário de trabalho, se tiver alguém que colocou lá sim, opa, alguma coisa está errada. Só um sim, aí você fica meio assim, né? Mas a partir do número de respostas, dependendo, uma pessoa pode colocar errado, né? Ela interpretou errado a questão. Mas, pessoal, a partir de 5, 6 pessoas colocando que sim, vocês podem ter certeza que ali tem gente que utiliza o celular se bobear o tempo todo, tá? Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso também. Maior agilidade no processo, por conta que eu consigo entrevistar não, eu consigo informações, né, de pessoas, de um grande número de pessoas em pouco tempo,
no caso, né? E um aspecto do anonimato, que muitas vezes o questionário, a pessoa ela não precisa se identificar, e isso acaba facilitando a nossa vida, né? Principalmente porque quando a pessoa ela sabe que ela não vai ser identificada, normalmente ela acaba contando algumas coisas que ela está escondendo, né? Agora, quando a pessoa ela está sendo identificada, que nem numa entrevista, talvez ela tenha alguma coisa que ela gostaria de contar, mas ela não conta, né? Então a gente tem que ver isso também. Deixa eu ver se alguém mandou mensagem. Não. Então, continuando. As principais desvantagens, então, pessoal, olha. As principais desvantagens de uma entrevista, oh meu Deus, de um questionário. Então, não há garantia de que a maioria dos participantes respondam um questionário. Vocês já passaram por isso, principalmente nesse período escolar de vocês, que você manda, né, o questionário para a pessoa responder, ela não responde, né? Ou você entrega uma folha para a pessoa responder e ela não responde nada, ela te entrega em branco. Esse é um dos problemas. Se você faz uma entrevista, não tem como você não entrevistar a pessoa, a não ser que ela falte. Agora, no caso do questionário, a pessoa pode não responder as respostas, né? Ou pode responder uma ou outra. Depois, os resultados são bastante críticos em relação ao objetivo, pois as perguntas podem ter significados diferentes a cada participante questionado. Esse é o problema, tá, pessoal? Por quê? É igual a gente aqui no nosso dia a dia. Eu passei uma atividade. Você ficou em dúvida, você vai me mandar mensagem, eu vou te responder, tirando a sua dúvida. Olha, você tem que fazer assim, 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 assado. Quando a pessoa, ela mesma se aplica à prova, ela tá lendo ali, ela tá interpretando do jeito que ela acha que tá certo, né? Então, pode ser que muitas vezes ela entende a questão errada, né? A pergunta errada e ela responde errado, tá? Então, a gente tem esse problema também. Depois, as informações podem ser manipuladas. Então, muitas vezes a gente pode direcionar para que a pessoa que está sendo, que vai responder o questionário, ela responda o que eu quero que ela responda, tá? É a mesma coisa, pessoal. Alguém fala para mim assim, ó, professora Gi, o professor Juninho, por exemplo, ele persegue os alunos, tá? Aí eu falo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tudo bem. Aí eu pego, vocês estão tendo aula com o professor Juninho, eu entro na aula dele e falo, olha, pessoal, eu gostaria que vocês falassem para o professor Juninho o que vocês me falaram. Gente, ninguém vai falar, raramente alguém vai falar na cara da pessoa, né? Então, o que que acontece? Vocês estão sendo manipulados para desistirem de reclamar de um determinado professor. A mesma coisa acontece no questionário. Dependendo da questão, a forma que eu coloco a questão, eu manipulo para que a pessoa responda o que eu quero que ela responda, e não o contrário, tá? Acontece muito isso também, tá? Claro que, pessoal, se eu estou querendo descobrir algumas coisas, alguns pontos, enfim, lógico que eu não vou fazer isso, tá? Mas essa é uma desvantagem do questionário. Depois, há tendências de concentração de respostas em alternativa padrão. Você gosta de trabalhar na empresa? Sim. Você ganha um bom salário? Sim. Você, nananã? Sim, sim, sim. A pessoa responde tudo sim, tá? Tem isso também. Vocês já devem ter feito isso em prova. Eu vou jogar tudo na alternativa A que eu acho que vai dar certo, né? Então, acontece muito isso também nos questionários. Muitas pessoas, elas não lê o que está sendo perguntado e ela vai lá tudo sim, 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 sim. Ou não, 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 não. Ou acontece muito, não sei se vocês os questionários do Centro Paula Souza são assim, né? Você faz tal coisa? Você faria tal coisa? Bem provável, muito provável, nada provável. Sempre assim. Aí a pessoa sempre assinala, bem provável. Você cata a prova dela, tá tudo escrito bem provável, tá? Então tem esse problema também, a tendências de padrão de alternativa, tá? E por último, o questionário, né? Ele é um meio frio de obtenção de informação. Ou seja, é você e o papel, não é você e outra pessoa, onde tem o olho no olho, onde a pessoa pode estar comentando alguma coisa com você, vocês podem estar desenvolvendo um determinado assunto.
Não, no caso do questionário é algo frio mesmo, né? Você recebe uma folha com as questões, você responde, acabou, você está liberado, tá? Enquanto que na entrevista existe aí uma conversa, né? Existe aí um roteiro para ser seguido. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá, ninguém. Depois, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a observação pessoal, que é outra técnica de levantamento de requisitos também, tá? Então, por que eu coloquei a foto da mulher com uma lupa, né? Observação pessoal, estou observando alguma coisa, tá? Então, isso acontece muito também, mas quando que acontece a observação pessoal? A observação pessoal, ela vai acontecer quando? Na entrevista, do questionário, mesmo eu tendo feito a entrevista, o questionário, eu ainda estou com dúvida de algumas coisas, tá? Então, eu passo para a observação pessoal. Então, a técnica de observação pessoal, ela resume-se em visitar o local em foco, então, no caso, o local onde vai ser desenvolvido aí o nosso sistema, com a finalidade de observação do mesmo. É uma técnica que permite vivenciar a situação abordada. Seu propósito é coletar informações de acordo com o cotidiano das operações e execução dos processos diários do local. Então, vamos lá. Nós fomos contratados aí para desenvolver um software para um consultório médico, tá? Então, vamos pensar o seguinte: eu nunca fiz um software para consultório médico, eu não sei como funciona. E aí, Gi, o que a gente vai fazer? Já fiz a entrevista, já fiz o questionário e mesmo assim ainda não consegui, tô com dúvida. Vamos para a observação pessoal, tá? Então, eu chego lá, só que, Gi, eu chego de supetão, eu vou lá observar de supetão? Não, tá, pessoal? A gente precisa pedir autorização. Depois de autorizado, a gente precisa marcar data, horário, tudo bonitinho, onde para a gente poder ir na empresa, certo? E aí a partir daí, nesse dia, vai ser aquela questão. Eu vou observar tudo o que acontece ali. Então, no meu caso, eu estou com dúvida de como eu faço o cadastro de cliente. Então, aquele dia, durante 2, 3 horas, eu vou passar ali do lado da secretária, do dentista, vendo como que ela cadastra um paciente, né? Então, aí eu fico vendo como que ela atende o telefone, eu vejo como que a hora que chega o paciente, quais são as informações que ela pede para o paciente, quais são os documentos. Então, ela pede, o senhor pode me emprestar o seu RG, o seu CPF, e pode me emprestar a sua carteirinha do plano de saúde, por exemplo? O senhor vai pagar no dinheiro, no cheque ou no cartão de crédito, ou é no plano de saúde? Enfim, tá, pessoal? Então, a gente veja a rotina da empresa, ver como que funciona, porque muitas vezes eu falando é diferente de eu vendo, tá? Do que eu estou vendo, do que eu estou vivenciando, tá? Então, muitas vezes, principalmente quando é numa área que a gente nunca desenvolveu nada, eu não tenho um conhecimento específico sobre aquele determinado setor, normalmente a gente parte para a observação pessoal. Tudo bem sobre a observação pessoal? Alguma dúvida? Meu chat fica piscando aqui, eu acho que alguém está perguntando. Professora, caso eu saia da chamada. Tudo bem. Tá bom, Emily. Obrigada por me avisar, viu? Pessoal, então vamos lá, sobre a observação pessoal, tá? Então, é uma coisa que, assim, ela acontece sempre? Não. Por que que ela não acontece sempre? Porque muitas vezes não tem essa necessidade e muitas vezes também, pessoal, o que que acontece? Eu tenho uma empresa de software aqui em Taquaritinga e eu estou fazendo um software para uma empresa que é do Paraná, do Rio de Janeiro, de São Paulo, sei lá, eu do outro lado do mundo, lá dos Estados Unidos, né? Enfim. Então, o que que acontece? Para eu fazer uma observação pessoal, eu preciso deslocar o meu analista ou alguém da equipe dele. Então, isso tem um custo, tá bom? Então, por isso que não é normalmente, não é sempre que isso acontece, mas se necessário, nós partimos também para observação pessoal, tá? Aí, aqui no nosso caso, quais são as vantagens e as. Olha aqui, tá escrito bonitinho, hein? E as desvantagens. Quais são as vantagens e as desvantagens da observação pessoal? Então, tá lá. Quais são as principais vantagens? Então, no caso, né? É capaz de captar o comportamento natural das pessoas,
através da observação pessoal, né? Então, nós conseguimos ver realmente o que a pessoa está fazendo. Depois, o nível de intromissão é relativamente baixo. Por quê? A pessoa que está sendo observada, normalmente ela não vai se intrometer, né? E normalmente quem vai fazer também a observação pessoal, ele vai sozinho ou no máximo com outra pessoa. Então ele não é muito interrompido, tá bom? E depois nós temos que a observação pessoal, ela é confiável para observações com baixo nível de inferência. Então, por que ela é confiável? Porque nós, né, o analista, nós que estamos observando. Então, não é ninguém que está me contando que acontece isso, 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 isso. Eu estou observando, eu estou vendo o que está acontecendo. Então, por isso que é muito confiável, tá? Quais são as desvantagens? As desvantagens. Ela é polarizada pelo observador, então o que acontece? O observador, ele acaba direcionando o olhar para onde ele quer. Então, você acaba focando em alguma coisa, tá? Outra coisa, requer treinamento especializado. Então, o analista, né, ele faz parte da equipe, ele acabou de entrar. Eu já vou mandar ele lá para o Rio de Janeiro para ele passar 3 dias na empresa observando o que acontece. Vou fazer isso? Não, tá? Esse analista, ele vai ter que ser treinado. Outra coisa também, quando a gente fala, é a questão do seguinte: muitas vezes, quem faz essa parte de observação pessoal, ela fez algum treinamento relacionado à parte de psicologia humana, essas coisas assim. Então, sabe aquela história que o pessoal fala muito? Ah, como que você sabe que uma pessoa está mentindo? Ah, porque ela desvia o olhar, porque ela não consegue me encarar no olho, enfim. Tem algumas técnicas, né? Do ser humano que você consegue descobrir algumas informações, né? Que já tem aquela história que os olhos não vê, o coração não sente? Então, é mais ou menos essa história, nesse ritmo, tá? Então, existem algumas técnicas que a pessoa ela é treinada para ela observar, igual o psicólogo. Você vai num psicólogo, ele fica prestando atenção em você para ver como você fica sentado, o que você fala, se você é nervoso, se você se mexe demais, enfim, tá? Então, a pessoa que faz essa questão aí da observação pessoal, ela também tem muitas técnicas em conjunto. Aí nós temos aqui, pessoal, o efeito do observador nas pessoas. Então, talvez naquele dia que eu estou observando aquele funcionário, ele ficou com tanto medo de mim, mas tanto medo de mim, que ele não fez nada de errado do que ele está acostumado a fazer. Ele, por exemplo, eu estou ali para ver se muitos funcionários pegam o celular na mão. Como todo mundo sabe que tem alguém observando, naquele dia aqueles funcionários não vão fazer nada de errado. Ele não vai pegar o celular, ele não vai catar o telefone da empresa e vai ligar para a esposa dele ou vice-versa, entendeu? Então tem muitas coisas que servem de desvantagem também, tá? E por último, não comprova ou esclarece o observado. Então, no caso assim, eu estou lá no setor da professora Rosana, por exemplo, eu estou observando. Eu não vou falar para a Rosana, eu estou aqui para ver isso, isso e isso. Eu só estou ali fingindo, né? Aquelas assim, estou ali fingindo que nada está acontecendo, mas eu estou observando o que está acontecendo ao redor de todo mundo, tá? Então, nós não falamos para a pessoa, olha, eu estou aqui para ver se você mexe no celular. Não tem porquê, tá? Então, esse é um dos problemas também. Enquanto que na entrevista, lembrem lá vocês, que a gente fala para o entrevistado o porquê que ele está sendo entrevistado, qual a importância dele para o sistema, tudo bonitinho, tá? Aí, por último, para finalizar, nós temos a pesquisa de documentos. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Agora eu vou começar sobre a pesquisa de documentos, que é a última técnica da aula de hoje, e na semana que vem tem mais uma técnica e acabou, tá? Então, vamos lá, pesquisa de documentos. Então, eu coloquei aqui, né, uma imagem de um homem, né? Ele está analisando um livro caixa, tá, pessoal? Para quem já fez administração ou já ouviu falar alguma vez, então a maioria das empresas ela tem um livro caixa, né? Talvez ele é feito até pelo contador da empresa. Talvez não, ele é feito pelo contador da empresa, talvez o contador não tá ali na empresa, mas as informações são passadas para ele, né? E aqui do lado tá os livros, enfim, que hoje em dia a gente quase nem usa mais livro, mas
é para relatar para vocês, assim, para vocês terem uma ideia. Então, tá aqui, ó. Pesquisa a documentos. As pesquisas à documentação da empresa também constituem uma grande fonte de informação para o nosso trabalho, tá? Então, Gi, eu posso solicitar os documentos da empresa que ela utiliza? Pode, deve. Pode e deve, tá? Por que que eu falo isso? Porque, pessoal, pelas informações, pelos documentos da empresa, que a gente consegue montar as telas do sistema, tá? Então, que nem, por exemplo, eu quero cadastrar um cliente. Quais são as informações que eu cadastro do meu cliente? Claro que a gente já sabe, por padrão, que é o código, que é o nome, o CPF, data de nascimento, RG, a gente já sabe disso. Mas, muitas vezes, existem alguns itens específicos de empresa para empresa. Então, a gente precisa solicitar as informações. Gi, mas na minha empresa, na empresa que eu estou fazendo, eles não têm computador. E aí, como que ele cadastra o cliente? Ele tem uma fichinha branca, onde ele vai lá, coloca o nome do cliente, o serviço, no caso de dentista, vamos pensar. O que que foi feito, qual restauração e quanto que ficou devendo para o dentista. Então, tá bom. Então, essa fichinha branca, ela já serve, ela já é um documento, e a gente vai pedir, né, algumas cópias dela para que a gente possa transformar essa fichinha em tela de sistema, tá? Claro que muitas vezes mais completinho, mas a gente vai se utilizar disso. Então, na fase de levantamento de dados e fatos, ou levantamento de requisitos, se o analista fizer a opção pela metodologia de pesquisa, ele deve começar solicitando a todos os departamentos envolvidos, né? Todos os departamentos que vão fazer parte do nosso sistema, as cópias de todos os documentos utilizados, tá? Então, eu faço o cadastro, cadastro paciente, eu cadastro meus fornecedor. Então, como que funciona? Eu quero uma cópia disso, né? Como que você cadastra um fornecedor? Essa coletânea de documentos, ela deverá conter um mínimo de 2 jogos, tá? De cada documento. Um documento preenchido e um documento em branco. Por que um documento preenchido e um documento em branco? É igual quando a gente vai preencher um cadastro num site. Dependendo do que está escrito lá, você não sabe o que você tem que colocar. Então, por isso que a gente já pede um documento preenchido, porque aí você tem ideia do que vai ser colocado naquele determinado campinho, tá? E por último, né, ainda sobre a pesquisa de documentos, além do mais, ressaltamos que a documentação de um determinado setor, ela é constituída pelos documentos que ele emite ou recebe. O que seria esse recebe, Gi? Por exemplo, eu compro produtos, né, para eu, no caso de um dentista aí, para eu fazer uma limpeza de dente, né, uma limpeza nos dentes do meu paciente, eu compro produto de outro fornecedor, de um fornecedor. Então, quando chega o produto no meu consultório, vem uma nota fiscal. Nessa nota fiscal tem as informações de quem está me vendendo as coisas, o preço que eu paguei, o que eu comprei, enfim. Então, isso daí é algo que eu estou recebendo, tá? Quando eu emito, eu vou pagar, por exemplo, a Gislaine fez uma limpeza nos dentes, ela vai pagar ao dentista, né? Então, no caso, ele vai me dar um recibinho, vai me dar uma nota fiscal, então eu estou emitindo, tá? Então, tem essa questão do que eu recebo e do que eu emito. Portanto, além da análise de relatórios em geral, que muitas vezes a gente solicita também, manuais de procedimentos administrativos e operacionais, o analista deverá fazer uma análise de todos os arquivos existentes nos setores envolvidos, tá? Então, muitas vezes, nós temos ali manual que explica como utilizar determinada ferramenta que eu tenho que utilizar no meu sistema, enfim. Então, o analista ele tem que fazer uma varredura de tudo isso, ele tem que analisar tudo isso, tá, pessoal? Por que que é importante eu analisar tudo isso? Primeiro, para que eu consiga fazer o meu software, né, o meu aplicativo, o meu site o mais próximo possível da realidade da empresa hoje, tá? E também, pessoal, porque muitas vezes é através da análise dos documentos que nós identificamos fraudes, roubos, tá? Então, a gente acaba tendo um pouquinho também de resistência, principalmente do departamento financeiro, dessas informações que eles precisam nos passar, tá? Então, é assim, vocês podem ver que todas as vezes a gente fala, é fácil?
Parece fácil, mas como nós mexemos com pessoas, algumas vezes as pessoas elas não estão dispostas a colaborar, tá? Então aí acaba dificultando um pouquinho o nosso trabalho. Mas chega uma hora que ela vai ver que não tem como ela obter informação, então ela é obrigada a passar informações para a gente, tá? Então, pessoal, hoje então nós falamos de 3 técnicas. Na semana passada nós tínhamos falado da entrevista, que foi uma técnica só. Lembra que por que eu falei só um dia só da entrevista? Porque realmente é a mais utilizada, tá? Que exige mais atenção nossa. Aí depois, hoje, nós falamos então sobre o questionário, falamos também sobre a observação pessoal e falamos também sobre a pesquisa de documentos. Gi, mas e aí se eu não souber fazer isso? Pessoal, como vocês viram na live da semana passada, normalmente nós não entramos já num cargo assim superior, né? Sendo o manda-chuva de tudo. Então, nós entramos fazendo parte da equipe. Então, nós vamos aprendendo aos poucos, tá? Não se assustem. Isso é só para vocês terem o conhecimento, tá? Do que é um questionário, do que é uma observação pessoal, do que é uma análise de documentos, para que, se caso, durante uma entrevista de emprego ou uma entrevista de estágio, for perguntado para vocês, vocês consigam estar respondendo, certo? Pessoal, eu não sei se vocês repararam, deixa eu parar a gravação.